agora ver a era vitoriana. Voltou a sustentação de metal na roupa. Sim. Agora se chamando crinolina. Uhum. Então... É o arcade. Eles também usavam nessa época dente de baleia. Porque o dente de baleia era mais leve e era longo. Porque, gente, baleia, tirando a orca, tá? Orca não conta. Porque a orca é mamífero. Mas a baleia mesmo, os dentes dela parecem uma escovinha. Como se fosse uma escova de dente. É o dente das baleias. Então naquela época eles matavam ainda a baleia desenfreadamente pra tirar o óleo dela, eles tiravam os dentes e faziam essas armações dos vestidos nessa época. Fatos curiosos. Ou Se vocês quiserem saber mais sobre fatos curiosos, curte aí pra gente saber e comente aí embaixo pra gente saber se vocês A querem. gente faz vídeos especiais de curiosidades da história da moda. Uhum. Tem muita coisa interessante, gente. Muita coisa interessante. E tem muita coisa que vocês vão se assustar. O ser humano sempre foi bizarro. Isso aí é fato. Então começou a vir com armações muito grandes. E redondas. Sim, então, tipo assim, era bem complicado, inclusive andar pelas ruas com esses troços. Os bailes eram... Não, era naquela época que as mulheres morriam muito, né? Que elas eram Não, proibidas. desmaiavam. Não é questão de desmaiar, tô falando de morrer por causa das lareiras. Elas não podiam chegar perto, porque se ela chegasse perto e pegasse fogo, elas só iam perceber. Elas só iam perceber depois que já foi morta. Por isso que elas eram proibidas de chegar perto de lareiras. Porque eu lembro que era do vestido redondo de... E nessa época era muito elegante desmaiar. Mostrava fraqueza. Era naquela época o início da era vitoriana. O primeiro vitoriano, né? O primeiro vitoriano. Ele era visto como uma mulher delicada, A mulher fraca, frágil, que precisa ser defendida, que veio juntar as cores bem claras, não tinha cores escuras. Era muito poucas cores escuras. As cores escuras, elas vieram em países que se adaptaram à moda, como o Brasil, por exemplo. Então no Brasil, quando a moda vitoriana chegou no Brasil, eles vinham com cores mais fortes, mais marrom, mais meio que um bordô, vinha essas cores. Por quê? Brasil ainda estava na época da escravidão, então asfalto era coisa rara, era tudo no barro, era tudo na terra. Brasil é terra vermelha, entendeu? Então tinha que se adaptar a isso, então a moda tinha que se adaptar realmente ao país que ela estava. Mas Vitória, ela pesou muito mais no início, ela pesou muito mais na saia dela. Então, E até dividido em duas, né? assim, a primeira época dela, que era a época que ela tava que ela assumiu o trono, e ela era recém-casada. Ela era muito apaixonada pelo rei, realmente ela amava muito o marido dela. Então ela mostrava isso nas roupas também. E no cabelo também, né? Porque ela usava as flores, os penteados. Os penteados, era muito bem, suave. Bem de criança. Elas tinham que preservar essa imagem inocência. Bonitinha, pele branquinha, sempre com a sombrinha na mão. Então isso era bem típico. Então a rainha fazia, todo mundo copiava, todo mundo queria ser a rainha. Né? Quem não queria ter poder? Então, tipo assim, ela pegou essa primeira época da era vitoriana. Vocês veem nas novelas, uma novela que a Record fez, a Escravizaura. Escravizaura era vitoriana. Era as sinhazinhas, aqueles vestidos enormes das sinhazinhas, era na era vitoriana delas. Então era a moda inglesa chegando aqui no Brasil. Então assim, a roupa das sinhazinhas era muito puxado para essa era vitoriana aqui no Brasil. Então é um bom exemplo para vocês estarem vendo essa época aí E tem outras histórias também, mas de cabeça eu não tô lembrando, gente. Aí a segunda era da Rainha Vitória foi quando ela ficou viúva. Foi quando o marido dela morreu. E então isso influenciou muito na vida dela, muito na roupa dela. Ela começou a usar só preto. Escura. Ela usava praticamente só preto, que era pra mostrar o luto dela. Ela ficou de luto ela ficou de luto até a morte dela. Porque naquela época você escolhia a vida inteira ou era por quantos anos? 1 ou 2? Depende. Acho que dependia.
Porque do assim, casamento. depende também da questão. O filho morreu, o marido morreu, aí você fica Ficava um tempo de luto. Na época de Vitória, era tudo muito com etiqueta. Tudo tinha etiqueta. Tudo. Inclusive o luto. Porém, a rainha, ela decidiu ficar de luto pro resto da vida dela. Então a roupa dela era preta, mas como todo mundo, o resto, copiava ela, não iam ficar só no preto, então pegaram as cores escuras. Era vinho, era verde escuro, azul escuro. Um bom exemplo dessa época, não é nem filme, videogame. O Assassin's Creed Syndicate, o último que saiu, que eles fazem justamente protegendo a Rainha Vitória. Justamente porque eles tentavam proteger a Rainha Vitória, então a gente via muito peso. Pegou na época, no final da... Sim, no final quando mostra a Rainha Vitória, ela já tá idosa, tá com a roupa preta ainda, por causa do luto dela até a sua morte, da perca do seu príncipe encantado. E finalizando essas eras, a gente tem a Eduardiana. Aí veio as mangas bufantes, que eram as mangas presunto, veio mais chapéus. Veio mais jaqueta e saia também. Sim, começaram a dividir a vestimenta da mulher. Um exemplo muito bom de Eduardiana é Titanic. Titanic é exatamente essa época. Então ali, meados de 1910, era essa época da moda eduardiana, então era mais dividido, as roupas tinham bem mais chapéus, tinha ainda sombrinhas, mas a mulher não precisava ser tão frágil, ela já era um pouco mais livre, ela tinha... Ele trouxe várias releituras do passado, como essas mangas enormes, que era a Rainha Elizabeth que usava, o romantismo usou essas mangas enormes, ele trouxe também de volta, essa era trouxe de volta, a gola rufo, que é aquela gola alta que a Rainha Elizabeth que usava, ele trouxe isso de volta também. Nessa época eles usavam mais também, tipo, era o conjuntinho, né? A jaqueta, a saia com a nágua voltada pra bunda. Também com um detalhezinho de, tipo, bordado em camada na parte de trás, né? Porque na frente era liso. Mas usava mais pra trás, e o seu chapéu e a sombrinha, e as luvas. Esse era mais usado naquela época, e também veio pro Brasil, né? Também veio pro Brasil, e as cores eram bem mais variadas também, não era tão... só a cores cartela era fortes, quase todas. Sim. Um detalhe interessante da era vitoriana, de citar, é porque muita gente morria por causa da cor verde. Cor verde era a cor de gente rica, só que a cor verde era altamente venenosa. Para ser criada, ela era muito venenosa, então várias pessoas da era vitoriana morreram envenenadas por causa disso, porque esse tom de verde eram em roupas, cortinas, papel de parede, onde dava para colocar, eles colocavam. O que eles usavam pra pintar? Acho que era amianto. Não lembro, era um troço extremamente venenoso mesmo. Nossa. Então a exposição prolongada matava. Muita gente morreu por causa disso, na era vitoriana. Não basta a lareira desmaiar, né? Além de que eles naquela época usavam muito, desde o vitoriano, usavam muito corset pra apertar interior, pra apertar. Então eles não eram mais pra moldar o corpo, era pra mais deformar. De verdade, então ficava não bem deformar, feio. mas era tipo assim. Não, porque ficava deformado. É que nem hoje que a gente pega pra fazer a cozinha. Só a cintura, elas faziam aquilo no extremo. Aquilo apertava mesmo, de deformar, de fazer a cintura bem pequenininho, pra o quadril aumentar. Então eles deformavam e com isso elas desmaiavam mais, porque elas não conseguiam respirar direito, não conseguiam... E elas só tiravam o corset, cerca de 1 hora por dia. Elas dormiam com corset. Então elas só tiravam 1 hora por dia, tecnicamente só a hora de tomar banho. Isso me lembrou Piratas do Caribe. Também. Que eles usavam corset naquela época. Então já não basta desmaiar, morrer por lareira, agora morrem por tintura de roupa. Sim. Lesão naquela época. A era vitoriana foi extremamente venenosa. Extremamente venenosa. Então quando você pesquisa a era vitoriana, você chega e se assusta. Como é que as coisas eram naquela época? Eram as coisas muito loucas que eles faziam. Né? Então, a moda eduardiana, aí depois das anquinhas, em 1900 eles usavam ainda essas anquinhas, em 1910 essas anquinhas desapareceram. Então só ficou aquele vestido com a caudazinha. Então, no filme Titanic vocês veem essa transição
da Anquinha, porque você ainda vê algumas mulheres lá andando de Anquinha, com... Pra cauda. Pra cauda, só a caudazinha. Outro filme muito bom que mostra essa época, Coco antes de Chanel, que é a história de Coco Chanel, uma das maiores estilistas da história, é uma mulher realmente revolucionária, mas mostra muito dessa época. Porque enquanto na época eduardiana elas vinham com cores muito fortes, na hora que a Anquinha desapareceu, as roupas ficaram claras. Voltaram a ser claras, as roupas. E a partir de 1910 veio outras modas. Aí 1920, 30, 40... Veio aí modas específicas por década. Por décadas, não foi por eras. E nessa época, tipo, já não entra mais tanto em Era... piqueniques vitorianos. Não é que não aceitem, mas é bem menos. Você vê pouquíssimas pessoas. No máximo você vê a pessoa da transição tipo, da década de 10 pra 20. Parece que a era vitoriana, o piquenique vitoriano, a década mais... Quando ainda tinha realeza, tipo, tinha uns nobres e realeza que tinha o rei e a rainha. Se bem que ainda tem reis e rainha até hoje em dia, mas naquela época tinha mais, né? Era quase todo existia rei e rainha. Sim. Aí em 1900 não tinha mais, era mais, já virou democracia. Então eles pegaram, então era muito por eras, de uma família, de um nome, entendeu? Então, por exemplo, no caso também do Rococó, começou com Luís e se manteve praticamente em todos os impérios de Luís. Luís XVI, que foi o último, Luís XV, que foi o Rei Sol, Luís XIV. Então todos eles tinham esse excesso, esse monte de coisa que finalizou o Rococó. Eu também acho que quando chegou pra 1910, depois, não mostrou mais a questão, não tinha necessidade de mostrar o seu poder pela roupa. Sim, aí já era o seu mais poder financeiro. Exato. Era realmente seu poder financeiro, então nem ia ficar muito tanto pesado pela roupa. Era mais os negócios que você tinha, o que você já possuía. modificava, cada um podia usar o que quisesse. Tinha a moda daquela época. Que é a moda geral da década. E aí, mais essas suas usavam, variações. Usava se quisesse. Se vocês quiserem, depois que a gente fale de 20 pra frente, a gente fala, tá? É só vocês comentarem e pedirem que a gente fala sem problema nenhum. Mas como a gente tá focando a moda anacrônica do piquenique vitoriano, a gente pegou só da era medieval até a era eduardiana. Então é isso. A gente finaliza aqui essa série de 3 vídeos, ou 4, não sei como é que vai ficar a edição. Né? Pra não ficar tão grande, né? Mas se você gostou, clique no gostei, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo nomes de filmes que vocês acham que sejam interessantes. Filmes, séries, desenhos, games, o que vocês acharem que seja relevante pra galera ver, comentem aqui embaixo. Se quiserem as curiosidades de história da moda, de cada era, comentem aqui também, que a gente pode fazer isso pra vocês também, que é bem seria legal. Bem divertido. Sim, vocês vão se assustar com muita bizarrice. Sim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Exato. Também. Não esqueçam de vídeos todas terças e sextas. Se quiserem dar dica, né, pode colocar aqui atrás, lá atrás, né? Ou pedidos também de vídeos, de temas. A gente também aceita. Não que a gente não tem, tipo, elas não têm ideias pra vídeos. Não, a gente tem, gente. Tem muita. Mas a gente também quer agradar vocês, né? O canal não é só pra gente. A gente tá fazendo pra vocês e pra gente. Dividindo conhecimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.